eu já quero te mostrar esse detalhe aqui. Por incrível que pareça, muita gente não sabe a diferença. Não sabe que existe um leilão extrajudicial e existe um leilão judicial. Então, esse esqueminha, você que está assistindo, você vai dar print dessa tela, você vai salvar esse material com você e você já tem pelo menos um direcionamento para você começar o seu estudo. Gente, nós temos no Brasil duas modalidades diferentes de leilões. Nós temos o leilão extrajudicial e temos o leilão judicial. O leilão extrajudicial, como está no próprio nome, todas as atividades de expropriação daquele imóvel se realizarão extrajudicialmente. Ou seja, sem a participação do juiz. A participação judicial geralmente é depois. Então, veja, você tem duas leis que regulamentam, né, duas principais leis, tem outras leis que fazem menção a essas duas legislações. Gaguejei tudo aqui. Se você pegar, por exemplo, a lei de condomínios, né, a lei que fala da parte de incorporação imobiliária, ela faz uma alusão à Lei 9.514 de 97. A Lei 9.514 de 97 é a lei que regulamenta a atividade da alienação fiduciária. Para quem não lembra da alienação fiduciária, é uma hipótese onde você está ali perante uma instituição financeira, pode ser entre particulares, tá? Mas não existe, é muito raro, né? Mas não é que seja proibido, é possível. Então, por exemplo, eu chego perante uma instituição financeira e falo, olha, vim para adquirir um imóvel. O imóvel é esse aqui, ó, aqui, documento do imóvel. Ele fala, tá bom, te empresto o dinheiro, mas esse imóvel vai ficar comigo, dado em garantia. Muita gente se confunde nisso, tá? Você, quando celebra um financiamento imobiliário, por exemplo, quando você, entre aspas, adquire um imóvel por meio de alienação fiduciária, você ainda não adquiriu. Presta muita atenção nisso, a propriedade não é sua. A propriedade é do agente fiduciário, o credor. Ele tem a propriedade resolúvel. Ele tem a propriedade resolúvel. Isso é muito importante. O que é uma propriedade resolúvel? Se eu quitar o preço, pagar todas as prestações, a propriedade se consolida para mim. O banco, a instituição financeira credora, ela perde a propriedade e automaticamente passa para o meu nome. Agora, do outro lado, se eu ficar inadimplente, não concluir o pagamento, a propriedade dele, credor fiduciário que não era plena, se torna plena. Ele consolida a propriedade no nome dele. O que o legislador criou? Criou mecanismos para que esse credor fiduciário ele consiga consolidar a propriedade extrajudicialmente. E aí você vai ter um público leilão, um leilão público, uma oferta pública daquele imóvel. Então vamos por partes. Eu queria que vocês estivessem me acompanhando aí, que vocês corressem, por favor, na lei 9.514 de 97. Pega aí rapidinho, tem dispositivos bem rápidos. Eu vou focar aqui nos principais dispositivos, tá? Então, eu vou focar aqui no artigo 26 e 27. São os artigos centrais, tá? Então, você tem que conhecer o artigo 26 e o artigo 27 da lei 9.517. Veja, primeiro ponto. O leilão extrajudicial na alienação fiduciária vai começar com a notificação para a purga da mora. Então, eu sou devedor. A partir do momento que eu fiquei inadimplente, que eu parei de pagar, aquele credor, ele irá me notificar a mim, Haroldo devedor, me constituindo em mora expressamente. Veja, a lei exige que a mora seja constituída de maneira expressa. Ah, mas eu já sei que eu estou devendo. Não interessa, eu tenho que ser notificado para a constituição em mora. Esse é o artigo 26. E aí começam alguns detalhes. Geralmente, essa notificação para a constituição em mora, ela se dava antigamente por meio do cartório. Aí, se você observar o artigo 26, parágrafo 3º, letra A, passou a trazer a previsão de uma notificação postal. Então, você vai receber na sua casa, você devedor, uma comunicação, uma carta, uma notificação com aviso de recebimento dizendo que você tem um prazo de 15 dias para fazer o pagamento, ou seja, purgar a mora. Começou o procedimento para se chegar até o leilão. Não é direto no leilão, tá? Então, eu serei notificado pessoalmente, mas veja, essa notificação pessoal é por carta, com aviso de recebimento, para o endereço do seu contrato. Então, você vai receber uma cartinha dizendo, olha só, você está devendo tantas prestações. Se você não fizer o pagamento em 15 dias, eu vou obter a propriedade do imóvel financiado. O credor vai consolidar a propriedade. A expressão usada pela lei é essa.
Consolidar por quê? Que eu acabei de falar com vocês. Ele, como credor, ele não tem a propriedade plena, ele tem a propriedade resolúvel. A propriedade dele se resolve, se dilui, se você pagar todos os valores. Como você está inadimplente, consequentemente, né, primeiro passo aqui, primeiro ponto, é te constituir em mora. E aí, veja, primeira dúvida muito comum é o seguinte: Haroldo, mas ele já pode me constituir em mora a partir do primeiro atraso? Veja, o prazo para já poder dar início a esse procedimento tem que estar previsto no contrato. É o artigo 26, parágrafo 2º. O contrato vai estabelecer, a partir de 3 prestações, já pode ter a constituição em mora e começar o procedimento da consolidação. A partir de 6 prestações, a partir da primeira prestação, já é um primeiro detalhe. Você, como advogado, por exemplo, você vai verificar se foi observado esse prazo contratual. Então, você tem que observar, verificar se foram observadas essas garantias contratuais. Bem, o contrato falava a partir de 3 meses. Ótimo, então já passados os 3 meses, automaticamente você vai ser notificado para você purgar a mora. E aí, presta atenção. A lei exige agora expressamente notificação pessoal do devedor. Muitas vezes, as instituições financeiras mandam uma carta sem aviso de recebimento. Mandam uma carta para o endereço equivocado. Olha aqui, estou mudando o ângulo agora. Então, por exemplo, se você é advogado de um investidor e esse investidor está interessado em arrematar esse imóvel no leilão extrajudicial, você tem que conferir essa notificação, tá? Essa notificação para purgar a mora é uma das principais causas de ações judiciais. É uma das principais hipóteses de ações judiciais que, por exemplo, primeira fase, purga da mora. Depois, consolidação, leilão. E aí o devedor procura um advogado que percebe que lá atrás, na notificação para purga da mora, não foi feita uma notificação pessoal para o endereço do devedor. Sabe o que ele faz? Ele ajuiza uma ação para anular esse procedimento extrajudicial, dizendo que não foi notificado, com fundamento no artigo 26. Muito comum. O judiciário está acima de ações judiciais. Você, como advogado, já pode conseguir êxito numa ação observando isso. Perfeito? Então, fica atento.